Bom dia. Ainda dá para dar bom dia, né? Não é meu dia, não. Para quem não me conhece, acho que muita gente já me conhece. Eu sou Gaudêncio, eu faço parte da comunidade Filho de Sião, do Ministério de Pregação. E atualmente estou com minha esposa num grupo de casais Bodas de Caná. Eu, minha esposa e a Maria Helena, né? Que a Maria Helena também vai. Ela tem 1 ano e 4 meses. E hoje, para estar aqui hoje, amados irmãos, foi muito difícil para mim. Eu vivi uma luta espiritual grande essa semana, muito grande. Por quê? Porque já faz muito tempo que o inimigo tem me tentado para mim não seguir o meu ministério. Essa semana eu adoeci antes de fazer o programa na rádio, quarta-feira, mas eu fui doente, No dia, quinta-feira eu fui dar curso de batismo, doente, mas eu fui com febre. E não tive muito tempo para me preparar, porque essa semana teve provas para mim da faculdade. O pai também adoeceu, teve que ir para Fortaleza. Então foi uma semana muito corrida. Inclusive ontem à noite eu tive febre, amanheci o dia também com febre, mas eu sei que isso é tentação. E para a honra e glória do Senhor, estou aqui hoje falando para vocês. O missionário, irmão, é muito tentado. O inimigo não quer que a gente fale, mas nós somos teimosos. Nós vamos doentes, calejados, chorando, mas nós estamos aqui, não é assim? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e também muito íntimo, muito detalhista. É um assunto que toca nas feridas, é um assunto que mexe com muito coração. Muito bom para falar desse tema, não de praticar esse tema, mas de falar, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre pecado e salvação. É onde toca no coração de cada um. Antes de a gente começar a falar sobre pecado e salvação, você vai baixar sua cabeça. Você vai hoje pensar no seu pecado de estimação. Todos nós temos um pecado de estimação. O que é o pecado de estimação? É aquele pecado que sempre que a gente vai confessar, a gente sempre diz aquele mesmo pecado. É um pecado que nos acompanha desde a infância até os dias de hoje. Tem muitas pessoas que já venceram esse pecado de estimação. Tem muitos que até hoje, depois de 30, 40 anos, 50 anos, toda vez que vai se confessar, toca esse mesmo pecado para o sacerdote. E por misericórdia de Deus, toda vez Deus nos perdoa. Então, lembre-se agora, feche seus olhos, lembre do seu pecado de estimação, que quando for no final da pregação a gente vai trabalhar em cima dele. Pense, qual é esse pecado que tem lhe acompanhado até hoje? Pensou? Todo mundo pensou no pecado de estimação? Então a gente hoje vai trabalhar em cima dele, para ver se a gente tira esse pecado de estimação de uma vez, porque ele não é nem cachorro, não é nada para a gente estar criando, né? Vamos lá. Pessoal, o seguinte, nós vamos comentar um pouco sobre a origem do pecado, como o pecado entrou no mundo, como é que ele está até hoje. Todos nós sabemos a origem do pecado, né? Todo mundo sabe. Quem é que sabe a origem do pecado? Adão e Eva no paraíso. Então essa historinha a gente já conhece, não é assim? A história do pecado original. O pecado tem início com a desobediência do homem. Deus fez todas as coisas, viu que tudo era bom e fez o homem. A intimidade que Deus tinha com o homem era grandiosa, mas pela desobediência do homem,
o pecado entrou na nossa história. Quando o homem se afasta e decide viver longe de Deus, aí entra o pecado. Então, o conceito de pecado, portanto, é a desobediência do homem que faz se afastar-se de Deus. Então, a gente conhece a famosa história, né? Que Deus, quando fez o homem, ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden, né? E disse a eles que não provasse daquela fruta, porque se provasse, eles eram conhecedores do bem e do mal. Então o homem não conhecia pecado. O homem vivia, Deus deu tudo a eles no paraíso. Só que a serpente fofocou no ouvido de Eva, e Eva provou da fruta e ficou conhecedora do bem e do mal. E depois chamou Adão, né, para provar da mesma fruta. Então daí se começa a vida de pecado, pela desobediência. Então, o primeiro pecado que nasceu foi a desobediência, certo? Pela desobediência de dois homens, nasceu o pecado. E por esse pecado, que a gente chama de pecado original, todos que nascem com esse pecado original, que só sai quando somos batizados pela água redentora de Cristo. Eu sempre costumo dizer que no curso de batismo, para os pais, que se preocupem com seus filhos, que não demorem tanto para batizar o seu filho, porque ele tem aquele pecado original, e aquele pecado precisa sair do coração dele, e o Espírito Santo tem que entrar na vida dele. Então, irmãos, nós já nascemos com esse pecado de desobediência, o pecado original, e Deus, misericordioso, nos dá, pela unção e as mãos do Padre, tirar esse pecado original. Eu me preocupo muito com as pessoas que não são batizadas. Tem passado muita gente pelas mãos da gente, pessoas de 15, 20 anos que ainda não são batizadas. E o meu maior medo desse pecado é porque, se a criança morrer com esse pecado original, não se sabe para onde ela vai. Acreditamos que a misericórdia de Deus é infinita e que Ele há de ter misericórdia dessa criança e desse homem que morreu com esse pecado. Mas não sabemos. O certo é batizar para poder o Espírito Santo entrar no coração da criança. O negócio é tão sério desse pecado original que a igreja, ela é tão santa, tão ungida, que ela dá uma oportunidade aos pais, por exemplo, se a criança não for batizada e acontecer um incidente, um perigo que vai acontecer morte, a igreja dá a oportunidade dos pais de, naquele momento da aflição, da morte, você batizar o seu filho. Então, naquele momento de aperreio, você vê que a criança vai morrer, a igreja diz que naquele momento, se você disser: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento é sacramentado o batismo na criança. Só que isso em caso extremo, né? Não é que você vai pegar o seu filho e batizar ele, né? Não existe isso. Só que no momento de angústia, no momento de aflição, e você vê que a criança, ou então o adolescente, ou então o adulto, está em plantos para morrer, se você disser estas palavras: fulano, Antônio, Francisco, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento é sacramentado o batismo na pessoa. Olha a misericórdia de Deus, né? Como é infinita, Ele dá essa oportunidade, para vocês verem que o pecado original, ele acaba com tudo, né? Vamos ver isso aqui em Romanos,
Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versos de 18 a 20. Aqui tá bom, aqui já diz bem o que é o pecado. Vocês estão entendendo, né? Como o pecado é tão... nos afasta de Deus. A página 1454 da Bíblia Ave Maria. É importante você marcar essa passagem. Se você tiver sua canetinha, marque esses versículos, é muito importante. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos lá. Portanto, deu para achar todo mundo? Página da Ave Maria 1454. Versículo de 18 a 21. Capítulo 5, versos de 18 a 21. Posso? Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos tornarão justos. Repetindo esse versículo. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Olha como a misericórdia de Deus é grande. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinará pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Palavra do Senhor. Aplauda essa palavra que é vida, né? Amém. Então aqui a gente vê que, de fato, foi pela desobediência de um só que todos herdamos esse pecado original, né? Se Adão não tivesse pecado e Eva, nunca haveria pecado, né? Ninguém era conhecedor do pecado. Mas como aconteceu, o pecado entrou na terra. Então, a desobediência, irmão, é o que tem nos afastado de Deus. O pecado é o que nos tem afastado de Deus. Por quê? Porque quando estamos em estado de pecado, não conhecemos a Deus. A gente vai ver essa frase aqui ao longo da pregação, mas eu já adianto essa palavra. Eu me lembro que há muito tempo atrás, acho que foi um dos meus primeiros enxeivos. Quando eu cheguei no enxeivos, eu encontrei um adesivozinho, né? Ele estava dando um adesivo para a gente pregar na Bíblia. E nesse adesivo dizia a seguinte frase. Hoje de manhã eu estava lembrando. Buscai a Deus enquanto se deixa encontrar. Meus irmãos, eu nunca me esqueci dessa frase. Buscai a Deus enquanto se deixa encontrar. Eu passei 12 anos afastado da renovação. Voltei e está praticamente com um ano só. Vai fazer um ano ainda. Eu fui da renovação com 15 anos, pregava a palavra, ia para seminário e armaria. Era muito ativo na renovação carismática. Nasci na renovação carismática. E depois me afastei. E depois de 12 anos,
eu voltei para a renovação, para a comunidade Filho de Sião. Agora já a comunidade, né? Naquela época ainda não tinha se iniciado a comunidade, ainda eram os grupos de oração, até me lembro que eu era do Fogo do Amor de Deus, era Maria, a coisa melhor do mundo. Foi uma adolescente muito boa, eu me recordo muito da minha adolescência, que foi muito boa, muito perto de Deus. Mas o pecado me distanciou de Deus. A minha desobediência me distanciou de Deus. Então eu passei 12 anos fora. 12 anos me prostituindo, 12 anos bebendo, 12 anos fazendo o que era de errado. E eu tinha muito medo dessa frase. Toda vez que eu ia dormir, eu me lembrava dessa frase. Buscai a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Aquela frase ressoava no meu ouvido durante os 12 anos que eu passei afastado. Buscai a Deus enquanto se deixa encontrar. Eu tinha medo, sabe por quê? Porque se eu morresse no pecado, o que seria de mim? Então eu ia dormir todo dia escutando aquela frase. Às vezes eu estava na prostituição e eu me lembrava da frase: buscai a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. E aí eu vivi 12 anos. Não voltei, me afastei dos meus amigos, encontrei amigos que me convidavam para beber, para fazer tudo de errado. E me afastei de Deus. A minha desobediência me afastou da graça, né? E quando eu voltei, foi por uma questão de dor. Eu sempre dizia a Nosso Senhor, nas minhas poucas orações, que eu cheguei a passar quase 3 anos sem a missa. Cheguei a passar 3 anos sem me confessar, porque eu vivia numa vida de prostituição. Confessar para no outro dia pecar de novo. Eu passei 3 anos sem me ir à missa. Ave Maria, me lembro até hoje. E essa palavra ressoava. E eu sempre dizia nas minhas pouquíssimas orações: Senhor, eu quero voltar por amor, eu não quero voltar pela dor. Só que infelizmente eu voltei pela dor. Infelizmente. Eu queria ter voltado para Nosso Senhor pelo amor, por livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão. Então, eu casei, pensei até que não podia ter filhos, mas depois de 3 meses de casado, a minha esposa Melka engravidou da Maria Helena. E aí é onde começa a história, mas eu vou só resumir. No 3º mês de gestação, foi detectado que a Maria Helena tinha um problema no coração. Então, para mim, ali já começou o meu processo de sofrimento. Eu e a Melka, só Deus sabe o que eu e a minha esposa passamos durante a gestação dela. Além de a neném estar doente, com problema no coração já no ventre, e eu também passei uma grande situação financeira. Eu estava sem nada. E eu começava a provar na dor. Eu comecei a rezar, pedir a Deus que tivesse misericórdia, que pela misericórdia dele Ele não deixasse que a minha filha nascesse doente, porque eu sei que aquilo ali seria para mim um calvário eterno. Mas foi passando e o médico dizendo que ela tinha que se operar, e tome oração, e tome reza, todo mundo rezava. Chegou no dia da gestação, eu sem uma banda no bolso, eu não tinha dinheiro para nada. Nosso Senhor mostrou o hospital a maternidade escola em Fortaleza. A Melka se internou lá, tudo de graça. Eu não paguei 1 centavo. Nosso Senhor me deu tudo de graça, embora eu não tenha feito nada por Ele, mas Ele me deu tudo de graça. A Melka começou a ter pico de pressão, eu já estava com medo de a Melka morrer. E quando a neném nasceu, graças a Deus, e o médico me chamou. A Melka não podia ver a neném porque ela estava com pressão alta, não podia amamentar ela estava na UTI. E o médico me chamou, o doutor Eloy, eu nunca me esqueço dessa data que ele me chamou. Ele disse: Gaudêncio, a sua filha vai ter que ser sedada
e no outro dia ela vai ter que ir para o hospital de Messejana para ficar esperando uma cirurgia. Meus irmãos, quando o doutor Eloy me disse aquilo, eu fiquei sem chão. É como se eu não tivesse mais nem pisando no chão. E agora, para me dar a Melca essa resposta? Daí não. Se eu desse, a mulher morria, já estava com a pressão alta. Teve pré-eclâmpsia, teve tudo no... Se eu desse para ela essa notícia, ela terminava de morrer ali e eu ficava sem os dois. Eu sei que eu fui falar com a Melca e disse, meu filho, como é que ela está? Está bem, vai ficar boa. Fui para casa. Eu fui chorando de Fortaleza para o Marco. Quando eu cheguei no Marco, eu entrei no meu quarto, fiquei chorando a noite inteira. Eu não comia, não tomava banho, tinha febre. Ela passou 12 dias internada. Eu passei 12 dias chorando, rezando, sem comer, sem dormir, mas pedindo a Deus que fizesse a cura. E no outro dia tinha que voltar para Fortaleza, porque eu vinha todo dia para o Marco para poder trabalhar, né? E no outro dia, voltando para Fortaleza, o doutor Eloy chamou eu e a Melca para fazer o ecocardiograma da neném. E na hora do ecocardiograma, eu rezava aflito. E o doutor Eloy passava o negócio, passava e voltava, passava e voltava. Eu sei que com muito tempo de ele fazer os exames, ele disse para mim, a Melca, vá-se embora, ela não tem nada não. O mesmo doutor que chegou para mim, dizendo que ela tinha que ser sedada, ir para o hospital de Messejana, esperar uma cirurgia, no outro dia, ele disse para mim, pegue a sua filha e vá embora que ela não tem mais nada. O que é que vocês acham? Para a honra e glória de Deus. E eu digo para vocês hoje, não esperem voltar na dor. É muito doloroso sofrer. E quanto mais Deus me pegou, no canto que mais doía a minha filha. Né? Podia ser em mim, mas Ele pegou a minha filha. Dizem os teólogos, pessoal, Deus não castiga, não. Mas Deus mostra um obstáculo na sua vida para poder lhe aproximar dele. É o único meio que Ele tem. Se você está afastado, pecando, se prostituindo, Deus não vê outra alternativa. Deus bota um obstáculo para você se tocar, te toca. Tu tem que voltar. Então, eu agradeço todo dia a Deus por Ele ter colocado a Maria Helena e esse problema, porque foi através dela que eu voltei para a renovação. Se não fosse por ela, podia ser que eu ainda estivesse pecando, me prostituindo, bebendo. E nós fizemos um trato. Senhor, a partir de hoje, nós vamos voltar e vamos dar tudo da gente para Ti. E assim começou. Foi uma luta, Lucinha, para me voltar. Uma luta dentro de mim tão grande que a senhora nem imagina. Porque 12 anos afastado, não conhecia mais ninguém, o povo da minha época já estava em outros cantos, conhecia pouca gente, né? Mas Deus foi misericordioso e colocou uma irmã minha, a Zilda, que me convidou para ir para o Vida Nova, para Nova Aliança, quer dizer. E aí eu voltei e estou aqui hoje. Mas para falar para vocês a seguinte frase, e essa frase tem que ressoar no ouvido de vocês todo dia. Buscai a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Vai chegar um tempo, meus irmãos, que as portas das igrejas estarão fechadas, que não se verá mais padre. Por quê? Porque vai chegar o dia que o Senhor vai vir, não mais para nos salvar, mas para quê? Para julgar. Então corramos, como diz São Paulo, corramos, busquemos, porque está próximo. Com a culpa do pecado original, antes mesmo de nascermos, já temos iniciação ao pecado. Nós humanos não podemos viver sem pecar, e é por si só que podemos viver sem o pecado. Deus nos ofereceu seu próprio Filho unigênito em sacrifício
para a expiação dos nossos pecados e de toda a humanidade, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte espiritual. O cristão que vive afastado de Deus, ele não tem uma vida de felicidade. Não tem como. A gente precisa de Deus para sobreviver. Então, irmão, eu não sei como é que está a situação de nenhum de vocês. Eu não sei como é que está a vida espiritual de vocês. Eu não sei como está o pecado na vida de vocês. Mas eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Primeiro, a misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia de Deus é maior do que todo pecado. E a nossa valência, meus irmãos, é a misericórdia de Deus, que tem piedade de nós. Por isso, voltemos para a casa do Pai. Porque o pecado, ele deixa o homem moribundo. O pecado afasta de Deus. O pecado não dá a você o direito da salvação. Mas, assim como Jesus, que quando passeava publicamente e perdoava os pecados, hoje o Senhor quer dizer para você: eu não me importo com o que você fez até hoje. Eu não me importo do seu pecado hoje. Só que a partir de hoje eu te perdoo. A partir de hoje eu te perdoo. Não tornes mais a pecar. Hoje o Senhor diz no teu ouvido: a partir de hoje, dia 4 de junho de 2016, aqui, eu te perdoo, mas não tornes mais a pecar. Amém, irmãos? Vocês estão cientes disso agora? Vamos pegar agora Romanos capítulo 6, versos 23. Página 1455. Romanos capítulo 6, versos de 22 a 23. Amém? Página 1455. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Tem jeito para o pecado? Tem, pessoal? Tem? Tem jeito para o pecado? Tem como ser santo? Então busquemos a santidade. Eu tenho uma luta diária para não pecar. Sou pecador, claro, miserável, mas a luta diária na minha vida é grande. A conversão não se dá só uma vez, a conversão é diária. Todo dia você tem que comer um leão, todo dia você tem que dizer PHN na minha vida, por hoje eu não quero pecar. Todo dia aparece um pecado diferente, todo dia um problema diferente, um obstáculo diferente, mas todo dia eu tenho que sair da minha casa e dizer: eu hoje não vou pecar. Porque a conversão é diária, a conversão é todo dia. Se você tem raiva do seu irmão, Senhor, hoje eu vou amá-lo, eu não vou pecar.
E se você tem um pecado que lhe acompanha por muitos anos e você nunca conseguiu se libertar desse pecado, esse que a gente lembrou no começo, tenha fé em Deus e renuncie esse pecado em nome de Jesus Cristo na sua próxima confissão. Não deixe você ficar afastado. Quando o homem esmurece, quando o homem fica fraco, quando o homem se afasta de Deus, ele cai no poço. Não espere cair no poço. Hoje, diga não a esse seu pecado, porque a salvação é para todos. Deus veio nos salvar. Deus, com seu infinito amor, com sua infinita misericórdia, deu o seu Filho muito amado para poder, naquele dia que ele foi crucificado e morto, nos libertar do pecado. Só que agora, amados irmãos, eu volto à mesma frase. Buscai a Deus enquanto se deixa encontrar. Nosso Senhor não virá mais para nos salvar. A sua segunda vinda é para quê? Para julgar. Então corra. Se você está afastado, se você está há muito tempo sem ir à missa, muito tempo sem confessar, sem comungar, hoje se confesse, volte a comungar, volte para o Senhor, porque só em Deus se encontra a verdadeira salvação, a verdadeira felicidade. Amém? Com o sacrifício de Jesus, a salvação eterna se tornou possível. Ele prometeu a vida eterna a todos aqueles que vierem a Ele pela fé, buscando, pedindo, vivendo por onde fosse possível. Por isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Vamos ver essa passagem em Isaías, para quando você chegar em casa, você rezar em cima dessa passagem. Isaías, capítulo 55. Que essa passagem fique marcada na sua vida a partir de hoje. Página 1014. Isaías 55, capítulo 55, versos de 6 a 7. E notem no caderninho de vocês, para quando chegar em casa, vocês rever essas passagens e refletir. Amém? Então vamos lá. Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Renuncie o malvado a seu comportamento, e o pecador a seus projetos. Voltai ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus que perdoa generosamente. Vamos ler esses versículos em voz alta? Vamos lá. Buscai o Senhor, palavras do Senhor. Não é perfeita essa passagem? Perfeita. Então, amados irmãos, que esses versículos possam ser escritos hoje no seu coração. Que não fiquem só aqui. Que esses versículos vivam eternamente na sua vida. E que o pecado é isso. Só que Deus, com sua infinita misericórdia, com seu infinito amor, compaixão, piedade,
Ele nos perdoa todo dia. Mas também não queira fazer de Deus um palhaço. Certo? Que esse ano a gente vive o ano da misericórdia, né? O jubileu da misericórdia. Mas não se vala só nesse nome misericórdia. Às vezes também a gente aproveita esse nome misericórdia, pede a Deus perdão e no outro dia começa a pecar de novo, né? Deus é misericordioso. Deus é compassivo, piedoso, amoroso. Só que Deus não é besta. Deus não é inocente. Se você já peca pensando na misericórdia dele e depois peca o mesmo pecado pensando na misericórdia dele, aí não vale, né? Aí não tem sentido. A misericórdia de Deus é muito grande. Ele perdoa quantas vezes necessário for, mas se dentro do seu coração tem a vontade e o desejo de mudar de vida. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo? Sim? Então, não abusem da misericórdia de Deus. Deus perdoa quantas vezes for, repito, mas Deus não é besta. Lembre-se disso. Você não vai pecar, confessar, pecar, confessar, pecar, confessar, pecar e confessar e nunca vai vencer esse pecado. Isso aí também não existe, né, irmão? A gente tem que pedir a misericórdia de Deus e clamar a Deus em oração para a gente não cometer mais aquele pecado. Não é assim? Ele te chama a recomeçar, a deixar para trás o seu passado e a construir um futuro segundo a vontade de Jesus. O sacrifício do Cordeiro já aconteceu. Ele já te livrou da perdição eterna. Os seus pecados já estão perdoados. Se implorar a Deus de misericórdia o seu perdão, por isso ore, leia a sua palavra e obedeça seus mandamentos. Converta-se e creia no Evangelho. Eu sou muito encantado com a vida de Santo Agostinho, que foi comemorado há poucos dias, né? Santo Agostinho vivia uma vida de prostituição, né? Santa Mônica rezou por Santo Agostinho 30 anos, né? Para ele poder se converter. E ele tem uma famosa frase que também já virou em música, né? Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurava-vos. Olha a profundidade da frase. Habitavas dentro de mim, Jesus já estava dentro dele, e ele procurava lá fora. Olha como é perfeito. Então, amados irmãos, o Senhor já habita dentro de você. Será que você ainda está pelo mundo à procura? Hein? Buscai a Deus enquanto se deixa encontrar. E eu encerro essa reflexão. Eu sempre gosto de pegar as palavras do Papa Francisco, porque ele é um homem muito ungido, muito sábio, muito puro, muito humilde. Aqui teria muitos adjetivos para dar ao Papa Francisco. Toda vez que o Papa Francisco fala, eu fico arrupiado dos pés à cabeça. Aquele homem para mim é como se fosse Jesus Cristo na idade do Papa Francisco, velhinho. E o Papa Francisco diz para vocês hoje: não esqueçamos nunca, não existe pecado algum que Deus não possa perdoar. Feche seus olhos e escute essa frase. Não esqueçamos nunca, não existe pecado algum que Deus não possa perdoar. Nenhum. Não existe pecado algum que Deus não possa perdoar. Bata no seu peito e diga: não existe, Senhor, pecado algum que tu não possas perdoar. Diga: não existe pecado algum que tu não possas perdoar.
não existe, Senhor, pecado algum do que não se possa perdoar. E agora você vai lembrar do seu pecado do início, o pecado de estimação, e você vai batendo no seu peito e dizendo: não existe pecado algum que o Senhor não possa perdoar. Vai dizendo isso para o seu coração. O seu pecado de estimação: não existe pecado algum que o Senhor não possa perdoar. E vá se libertando desse pecado. Não existe pecado algum que o Senhor não possa perdoar. Vá tomando posse disso, irmão. Vá tomando posse dessa frase: não existe pecado algum que o Senhor não possa perdoar. E assim, Senhor, como tu fizestes com Maria Madalena e muitos outros, que tu não olhaste para os nossos pecados, tu não olhaste para as nossas misérias, para a nossa soberba, para o nosso orgulho, mas tu tem piedade de nós. Por isso hoje, Senhor, nós te clamamos. Vai dizendo isso para o Senhor. Hoje, Senhor, nós te clamamos a tua misericórdia. A tua misericórdia que é maior do que todo pecado. A tua misericórdia que é maior do que o meu pecado de estimação. A tua misericórdia que é maior do que o meu pecado, do que o meu desamor, do que a minha ofensa, do que o meu orgulho. A tua misericórdia é maior do que todo pecado. E hoje eu venho te pedir, neste seminário, hoje, que tu possas derramar a tua misericórdia infinita sobre o meu pecado. E hoje, Senhor, eu vou dizer: por hoje eu não vou mais pecar. Vamos gritar isso? Por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje eu não vou mais pecar. E vamos ficando de pé. E vamos cantar este hino que se chama Restauração. Então o convite de nosso Senhor hoje para você é o pedido de restauração, de volta para casa, de sair de todo o pecado, de toda a miséria. Você que está sujo, você que está sujo do pecado, você que está se sentindo sujo do pecado, hoje Deus está derramando a misericórdia dele aqui nesse lugar. E não foi à toa que você veio hoje aqui. Deus tinha programado na sua vida esse dia de hoje. Não é à toa que você veio. Então vamos cantar essa música de restauração e pedindo a Deus que nos restaure, que nos purifique, que nos guarde e que nos dê a sua misericórdia infinita. Cantemos.